Aqui, irmãos, e levantar a mão, cada um aqui, pastor, eu tenho uma decisão precipitada que eu tomei na minha vida, a decisão e o que gerou. Então todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, Isabela, tomamos uma decisão precipitada, Pedro, que gerou uma grave consequência na nossa vida. E na maioria das decisões, nós não temos o privilégio de consertar aquela decisão errada que nós tomamos. Existem decisões que não temos, Luzia, mas como voltar atrás. Nós teremos que conviver o resto da vida, Márcia, com aquela decisão que nós tomamos. É por isso que toda decisão que eu procuro tomar nos últimos anos, eu já ensinei aqui aos irmãos, enquanto Deus não falar sim, Doni, eu não me movo. Enquanto eu não tiver certeza que Deus falou vai, eu não se movimento. Então eu prefiro esperar em Deus, aguardar em Deus, ter certeza do sim de Deus, do que ultrapassar a linha de largada, ou tomar aquela decisão e não é uma decisão de Deus, e eu vou sofrer, vai sofrer minha esposa, vai sofrer minha sogra, vai sofrer quem está ao meu redor, por essa decisão errada que eu tomei. Só que vamos guardar isso. O texto hoje não é decisão precipitada, é decisão que deveríamos ter tomado até agora e a gente ainda não tomou. Então é 5 decisões tomadas tarde demais. O Espírito Santo te trouxe aqui, ele falou comigo essa tarde, e você precisa ouvir e entender essa parábola para a gente compreender algumas respostas, porque eu sei que você está aqui precisando de uma resposta de Deus para tomar uma decisão na sua vida, e hoje Deus vai te dar essa resposta para você não tomar essa decisão tarde demais. O versículo 19 diz que havia um homem rico. Esse homem, quando diz rico, irmãos, o texto é bem claro, que a roupa que ele vestia, o sapato que ele calçava, Miriam, esse homem era rico, a roupa dele era de púrpura, de linho finíssimo. Ele vivia, o texto é claro, todos os dias, uma vida regalada. Miriam, que entende de português, o que é uma vida regalada? Uma vida repleta de conforto. E esplendidamente, Doni, o que é viver uma vida, Doni, para você? Regalada e esplendidamente. Com toda a disposição de recursos financeiros possível. Isso, estou pedindo para vocês falar para vocês guardando isso. Então, esse homem tinha dinheiro, Doni? Seja segunda, terça. Se na segunda-feira ele falasse, hoje eu quero ir para Dubai, ele ia. Na terça-feira ele não precisava ficar no E-Destino procurando passagem aérea de promoção de R$150 e de volta, ou com 5 escalas para ficar mais barato. Não, a hora que ele quisesse, ele não se preocupava com quantos quilômetros o carro fazia por litro quando ele ia comprar o carro dele. Ele não se preocupava para passar na loja mais barata para comprar a roupa que ele vestia. Então aquele homem comia o que ele queria, vestia o que ele queria, ele ia onde ele queria. Como disse o Donizete, ele tinha todos os recursos, era um homem rico. Em contrapartida, o versículo 20 diz que havia também um certo, olha o que diz o texto, um certo mendigo chamado Lázaro. O mendigo é o adjetivo do nome, irmão. O nome dele é Lázaro. Só que a profissão dele é diferente do versículo 19. O homem rico, irmão, isso aqui eu acho lindo, para você entender como a Bíblia tem uma revelação profunda, Pedro, que o homem é rico, mas Deus não faz questão de falar o nome dele. Lázaro é pobre, mas Deus faz questão de colocar o nome dele. Durante 2000 anos, todo mundo vai contar a história do homem que era pobre. Qual é o nome dele? Lázaro. E o homem que era rico? Não sei. Ele era rico, poderoso, mas na história ninguém conhecia o seu nome. O mendigo não vivia uma vida regalada, não vivia uma vida esplendidamente, não tinha nenhum recurso, seja ele principalmente recurso financeiro,
Mas Deus faz questão de deixar explícito que o nome dele era Lázaro. Abrindo um parênteses aqui para você não confundir, esse Lázaro não é o Lázaro de João 11, de Marta e Maria, que Jesus ressuscitou. Porque nessa época era comum, tinha no mínimo 50 Lázaros no Novo Testamento. O que é lindo aqui, irmãos, é que o texto deixa claro que foram dados, tanto para um como para outro, dias de escolha. Grave isso. Os dois, enquanto estão vivos, independente da situação financeira que eles estão vivendo, Deus deu o mesmo tempo de vida, Doni, para o rico, como Deus deu o mesmo tempo de vida para o mendigo. Em outras palavras, tanto o rico como o pobre tinha livre arbítrio. O rico vivia como ele queria. Ele tinha o seu livre arbítrio. Alguém vai dizer, mas o mendigo não tinha nada. Tinha também o seu livre arbítrio de escolha. Não de escolha financeira, mas você vai entender aqui. Escolha de tomar sua decisão. Porque o texto aqui, irmãos, está falando da graça. Grave isso. Está falando aqui que Deus é um Deus de oportunidades. Lázaro escolheu aqui o melhor, ao contrário do rico. Mendigo, o texto diz, cheio de chagas. Olha o que diz o texto. Só que Lázaro escolheu o melhor. Pastor, por que Lázaro escolheu o melhor? Se o texto é claro que Lázaro comia as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas. Ele comia o que sobrava da mesa do rico. E o texto diz que ele também, se tinha chagas, era um homem doente, era um homem enfermo. Mas o segredo está aqui, irmão. O texto diz que ele ficava à porta. Olha o que diz o texto. Um certo mendigo ficava junto à porta do rico. Por quê? O que é ficar junto à porta? Esther capítulo 2, depois você lê, versículo 21, conta a história de Mardoqueu, aonde Bigtã e Teres, que eram dois eunucos do rei, armaram contra o rei para o assassinar. O texto diz que Mardoqueu, ao contrário dos homens ricos da época, que passavam pela mesma porta, não tiveram essa oportunidade. Qual oportunidade? O que foi que Mardoqueu ouviu junto à porta? Ele ouviu que Bigtã e Teres estava armando, arquitetando e planejando contra o rei. Grava isso, Miriam. Mardoqueu vivia como mendigo, junto à porta. E ele ouviu a trama, ele ouviu a armação para matar o rei. Lá em Esther capítulo 6, mais na frente, versículo 10, diz que o rei ficou sabendo que seria morto. E ele mandou perguntar. Quem descobriu? Alguém disse, Mardoqueu. Perguntaram aonde ele fica. Alguém disse, ele ficava junto à porta. Então, irmãos, o mendigo nunca saiu da porta do rico. Ele fez uma escolha. Ele escolheu o melhor. Permaneceu na porta. Atos capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que jazia um homem paralítico junto à porta. Um dia Pedro e João estão passando pela porta para entrar no templo em Jerusalém pela porta formosa. Quem é que estava Pedro junto à porta? O coxo, junto à porta. Ele nunca saiu da porta. Quem não sabe da história, irmão, eu vou explicar para você. Jesus passou por aquela porta. Todas as vezes que Jesus passava para ir ao templo, Jesus passava por aquela porta. Isso significa que o coxo estava na porta. Mas Jesus nunca curou. 3 anos e meio de ministério, Jesus passou pela porta e ele via o coxo junto à porta. Mas Jesus nunca o curou. O que é interessante é que o texto diz que todos os dias ele era colocado junto à porta. Ele nunca abandonou aonde Deus o colocou. Independente dele ser coxo, independente dele estar enfermo, independente dele estar doente, ele permaneceu junto à porta. Até que chegou o dia, Jesus já havia morrido,
Já fazia mais de 40 dias. Pedro e João resolvem ir ao templo. E quem é que eles encontram junto à porta? O coxo. Se o coxo tivesse abandonado, se o coxo tivesse ido embora, se o coxo tivesse desistido, tinha perdido a oportunidade. Qual foi a oportunidade, pastor? O coxo estendeu a mão para Pedro e João e pediu uma esmola. Pedro olhou para ele, o texto diz, e fitando os olhos do coxo, disse a ele: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele só recebeu porque ele permaneceu. Então eu vou dizer de novo, irmão, aqui o primeiro segredo do mendigo, o primeiro segredo do coxo, só teve a oportunidade, só recebeu a cura porque ele permaneceu. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter cansado e ido embora para casa, só que não, ele permaneceu. Grava isso, ele permaneceu e recebeu a cura. O texto diz, olha que interessante, ficava junto à porta. Primeiro, permaneceu, creu, acreditou. O texto diz no versículo 22 que ambos morreram e ambos foram sepultados. Os anjos vieram e recolheram a alma e o espírito e a alma do mendigo. Agora você vai entender isso aqui. Nós somos tricotômicos, irmãos: corpo, alma e espírito. Quando a gente morre na soteriologia, na doutrina da salvação, o corpo volta para a terra. A alma tem uma escolha: ou ela é levada pelos anjos para os céus, ou ela é levada para o Hades. O rico, o corpo voltou para a terra, o espírito volta para Deus, porque o espírito ele é de Deus, seja dos animais, seja da planta, tudo que está na terra que tem o espírito de Deus, quando morre volta para ele. A alma do rico foi para o Hades. A alma do mendigo, segundo o texto, foi para o seio de Abraão. Por que o seio de Abraão? Você vai aprender aqui na outra cela, nós vamos ensinar sobre isso. A diferença do céu, do paraíso e do seio de Abraão. Quem morria, Doni, no Antigo Testamento, porque aqui Cristo, ainda em Lucas 16, ainda não tinha morrido, não havia inaugurado o paraíso. Então todo mundo que morria se apresentava para o pai Abraão no seio de Abraão. Então existia um lugar que ficava entre o céu e a terra, aonde as pessoas que morriam com Deus, as pessoas que eram salvas, tinham o privilégio de se encontrar na mesa com Abraão. Aí o texto diz que no céu, em conforto, ele não sofria, não se arrependia, não tinha sede e também não era punido no fogo do inferno. Olha isso aqui, irmão, porque essa mensagem é uma mensagem pesada, irmão. Porque enquanto o rico vivia bem aqui, agora ele vai viver em tormento lá. Enquanto o mendigo Lázaro vivia ruim aqui, passava necessidade aqui, agora ele morreu, agora ele não tem sede, não está sofrendo, não tem do que se arrepender, no céu está vivendo em conforto e não está sendo punido. Já o rico, vestido de púrpura, que vivia suntuosamente os seus dias, como ele queria, morreu e foi sepultado. A sua alma foi levada para o inferno e agora ele está vivendo em tormento. Ambos morreram, presta atenção, só que os destinos deles são diferentes. Ambos morreram, só que o destino do mendigo é um e o destino do rico é outro. Por quê? Porque um dos dois, e a gente vai entender agora, tomou uma decisão tarde demais. Os dois em vida tiveram a oportunidade de tomar suas decisões. Agora, na eternidade, é aqui que está o segredo. Olha o que diz o versículo 23. Porque Lázaro está no seio de Abraão. O seio de Abraão ficava em cima. Ficava onde? Em cima. O rico que resolveu agora tomar a decisão, Pedro, tarde demais. Versículo de número 23. O rico agora está no inferno. O rico agora está no Hades. Para você entender, o Hades, Sheol,
Tártaro e Geena, cada um tem uma tradução, um significado. Não é o inferno do Apocalipse, o inferno onde o diabo vai ser lançado, onde tem choro, pranto e ranger de dentes, aonde o fogo não queima. Não é esse inferno, mas é um lugar de tormento, aonde ele vivia preso, vivia amarrado e sendo atormentado por demônios. Olha o versículo 23. E no Hades, vamos usar a palavra inferno, no lugar de tormento, o que ele resolveu fazer? Erguer os olhos. Olha o que diz aí, versículo 23. Ele não está vivo aqui no 23, irmão. Aqui ele está no inferno. E no inferno, ele resolveu tomar a primeira decisão, pastor Daniel. Por isso eu disse, 5 decisões tomadas tarde demais. Quando ele chegou no inferno, que ele viu que o inferno não era, Isabela, igualzinho na terra, que no inferno não tinha ninguém para servir água para ele, que no inferno não tinha ninguém para colocar comida na mesa para ele, que no inferno não tinha como ele escolher a roupa que ele ia vestir, o sapato que ele ia calçar, o carro que ele ia usar. Ele resolveu tomar a decisão. A primeira decisão, Lucas 23, 16, 23. E ele ergueu os olhos. Ele resolveu, no inferno, olhar para cima. Irmãos, o versículo 19 em diante, no original grego, diz que esse homem rico, Donizete, nunca olhou para cima. Ele se achava o grande, ele se achava o todo-poderoso. Só que quando ele chegou no inferno, ele foi obrigado a olhar para cima. Olha que interessante. Primeira decisão tomada tarde demais. Por que a Bíblia faz questão, Daniel, de dizer ergueu os olhos, olhou para cima? Porque o homem, quando cai no jardim do Éden, por causa de Adão, o homem é obrigado a olhar para baixo, irmão. Quando Adão cai, por que o porco, segundo Levítico, é um animal imundo para o judeu? Não é por causa da carne, não é por causa dos seus pés, não é porque ele vive na lama, é porque o símbolo do porco, o porco não tem a oportunidade, nunca vai ter, por causa do músculo do seu pescoço. O porco, ele não consegue olhar para cima. Então ele era conhecido e tido para o judeu como um animal profano. Era a representação do pecado. A mulher encurvada em Lucas 13, a Bíblia diz que Jesus estava pregando num certo culto. E quando Jesus estava pregando num dia de sábado, as mulheres não eram como hoje, vocês estão me olhando. As mulheres ficavam atrás de uma cortina, Isabela. Uma cortina era fechada, só os homens, Pedro, ficavam no culto. Do outro lado da cortina, as mulheres ouviam o culto sentadas. Por quê? Porque os judeus não permitiam que suas mulheres participassem do culto dos homens, por 3 motivos. Um deles, dos maiores, é porque a mulher ficava perguntando para o marido no culto: o que foi que o pastor quis dizer com aquilo? O que foi que o pastor quis dizer com isso? E atrapalhava a reunião. É por isso que Paulo diz no Novo Testamento: as mulheres querem aprender, perguntem para os seus maridos em casa. Paulo admoesta a igreja de Corinto a isso. Segundo, por causa das roupas das mulheres, principalmente nos dias de hoje, irmão, existem igrejas, Pedro sabe, o Daniel, quem é homem sabe disso, que você vai, que você não tem condição, irmão, nem de ficar de olho aberto. Existem irmãs que vão com as roupas para o culto e para a igreja, uma profanação, irmão. Então as mulheres na época também ficavam do outro lado para que os homens, para que elas não roubassem a atenção dos homens. Aí o que aconteceu? Jesus estava pregando. Eu estou falando, irmão, da primeira decisão tomada tarde demais, que o rico resolveu tomar, que foi no inferno, coisa que ele nunca fez. Ele sempre olhava as pessoas de cima para baixo, mas agora ele está no inferno. Irmãos, aonde está na Bíblia que ele olhou para o mendigo de baixo para cima? Ele sempre olhava o mendigo, irmãos, de cima para baixo. Só que agora o mendigo está em cima e ele está embaixo. Ele está no inferno, em tormento. E o mendigo Lázaro, que agora Deus não chama ele mais de mendigo, chama ele de Lázaro, porque ninguém, irmão, isso aqui é uma revelação de Deus, ninguém que está no reino dos céus sente falta de mais nada. Não vou dizer de novo, irmão, não existe ninguém que está em Cristo, Miriam, que sente falta de alguma coisa. Quem está em Cristo não sente falta de nada, porque Cristo preenche tudo. Todas as coisas que nós precisamos está em Cristo. Agora, irmãos, o homem está em cima, Jesus está embaixo. Ele está embaixo, sente falta de tudo. Lázaro está em cima e não sente falta de nada. Por quê?
Porque o melhor lugar para se estar é com Jesus. Aí, irmãos, olha que interessante. A mulher encurvada entra no culto. Só que ela está do outro lado. E Jesus está pregando. Jesus para o culto. E o texto diz: e vendo-a. E vendo-a. Jesus não viu. Só que Lucas escreveu: e vendo-a. Jesus não viu quando ela chegou. Jesus não tinha como observar ela do outro lado da cortina. Mas o texto diz: e vendo-a. Jesus já tinha visto aquela mulher antes do culto começar, irmão. Do outro lado, Jesus manda chamar, quebra o primeiro protocolo, que ela não pode entrar no meio dos homens. Segundo protocolo, que Jesus chama ela no meio. Só pode vir para o meio o Caifás, Anás, ou o rabino, ou o líder da sinagoga. Segundo protocolo. Terceiro protocolo, era dia de sábado. Dia de sábado era proibido curar no dia de sábado. A mulher chegou assim, irmãos. Sabe o que o texto diz? Que ela estava enferma há 18 anos. Por isso que eu gosto da Bíblia, irmão. E é por isso que enfermidade para mim, antes de você ir no médico, irmão, ora. Antes de você marcar consulta, antes de você marcar operação, ora, pede para o homem de Deus orar, irmão. Porque a maioria das doenças e das enfermidades são espirituais. O texto diz que aquela mulher estava há 18 anos. Ela já tinha perdido o marido, já tinha perdido a família. Aquela mulher era mendiga de rua, abandonada. Ninguém queria chegar perto porque ela era amaldiçoada. Ninguém queria conversar com ela, ninguém queria pegar na mão dela. Ela era uma qualquer. 18 anos, ela estava assim, irmãos, corcunda. Ela só olhava para baixo. Só que quando Jesus mandou chamar ela, o texto diz: e Jesus repreendendo a enfermidade. Jesus entendeu que aquela doença, Adoni, não era normal. Era uma enfermidade espiritual. Ele repreende o espírito de enfermidade. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher voltou ao normal. Agora eu pergunto e você responde: quantos anos eu disse e a Bíblia disse que aquela mulher era enferma? 18 anos. Aí eu fui estudar para descobrir, que eu gosto de estudar, irmão, e eu descobri que aquela mulher levou, nesses 18 anos, a cada ano, ela encurvava de 5 a 6 centímetros. Então aquela mulher era normal. Os últimos 18 anos da vida dela foi assim. Cada ano que passava, irmãos, quem encontrava ela na rua dizia: Maria, Miriam, tá encurvando. Cada ano que passava, irmãos, ela não acordou do nada e amanheceu assim, irmão. Não, irmão. Ela era ereta. Quando o espírito de enfermidade entrou, todo ano ele ia fazendo isso aqui na coluna dela. Ó, a coluna cervical. Eu fui estudar sobre isso, irmão. Ó pra cá. E ela foi aqui, ó. Ó, e foi aqui. 15 anos aqui. 16 anos. 18 anos. 18 anos ela não conseguia nem levantar o pescoço. Não conseguia mais se erguer. Então o diabo levou quantos anos para encurvar ela? 18. Aí ela foi no culto. No dia certo. No culto certo. Quem estava pregando era Jesus. Jesus manda chamar. E o que o diabo, Pedro, levou 18 anos para fazer, Jesus em menos de 1 segundo, de 1 minuto, desfez aquilo que o diabo tinha feito. Vou dizer de novo: tudo, irmãos, tudo que o diabo lançou, tudo que o diabo fez, Jesus vai desfazer hoje, irmão, em questão de minutos, em questão de segundos. Não, eu vou profetizar sobre a sua vida, se você quiser. Lebacanto, Kimachúria, Ramandakataya, Sotakaya, Motokabakai. O diabo perdeu mais uma vez hoje. Mais uma vez, Senhor. O que o diabo levou anos, eu não sei quanto tempo o diabo levou para colocar essa doença em você, essa enfermidade em você. Eu não sei por quanto tempo você amapocototoia, cantutai, até bacaia, oiamassu reva, suprubia, canto comunúncia, canturai, kenebassi. Tem uma área da tua vida que o inimigo continua. Tem uma área da tua vida que o inimigo continua atuando. Passa ano e entra ano, e você percebe que é algo espiritual. E Jesus te trouxe aqui hoje para dizer para você: tudo aquilo que o diabo levou todo esse tempo para fazer, eu vou desfazer antes desse culto terminar. Antes desse culto terminar, Jesus vai desfazer tudo que o diabo fez, tudo que o diabo lançou. Antes desse culto terminar, essa enfermidade vai cair por terra, essa porta fechada vai se abrir. Esse negócio que está dando errado vai começar a dar certo, porque 1 João capítulo 3 versículo 8 diz que Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo.
diabo. Oh, Jesus quando chega, ele chega para resolver, e ele chega para dar jeito. E hoje é a noite de Jesus dar jeito naquilo que o diabo lutou para tentar destruir a tua vida. Jesus vai colocar tudo de volta no lugar. Ei, tu não entendeu? Olha o que diz o texto. O rico durante toda a sua vida, irmão, viveu os prazeres da carne. No Hades, tarde demais. Anote aí, para você entender que hoje é a noite de tomar decisão, irmão. Hoje Deus te trouxe aqui para alertar você precisa entender. Olhou sempre para baixo, prazeres da carne. Porque, irmão, isso aqui é lindo. Todas as vezes que eu olho para baixo, eu vejo derrota. É olhar para baixo, eu vejo derrota. É olhar para baixo, eu vejo enfermidade. Mas quando eu olho para cima, eu vejo vitória. Para baixo, derrota. Para cima, vitória. Irmão, é só você ler. Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que virá o meu socorro. O monte não fica embaixo. Monte fica em cima, irmão. Jeremias 33:3. Quando foi escrito Jeremias 33, irmão, Jeremias estava no poço, atolado com lama até o pescoço. Dentro da cisterna, Jeremias tinha perdido a linha do horizonte, irmão. É barro, é barro, é barro, é barro. A única coisa, o único lugar que Jeremias podia olhar era para cima. Quando Jeremias olha para cima, aí Deus resolve falar com ele. Porque são 3 capítulos, Jeremias está no poço, Jeremias está questionando, Jeremias não está entendendo o que está acontecendo, porque tudo que ele profetizou não aconteceu. Eles foram presos, Jerusalém foi tomada, e ele está na cisterna, Luzia. Ele está para morrer. Quando ele resolve olhar para cima, aí Deus que está em cima olhando para baixo, quando ele olha para cima, aí Deus fala: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, primeira decisão, ele resolveu olhar para cima. Então a gente vai guardar isso aqui, irmãos. Para baixo, olhar para baixo não tem solução. É só derrota, é só enfermidade, é só desânimo, é só doença, é só fracasso, só calamidade, porta fechada. Mas hoje a gente vai tomar essa decisão, irmão. Ao contrário do rico, nós vamos tomar essa decisão hoje e nós vamos olhar para cima. Porque quando a gente olha para cima, a porta se abre. Quando a gente olha para cima, a enfermidade bate em retirada. Quando a gente olha para cima, Deus coloca as coisas que estão fora do lugar de novo. Segunda coisa, segunda decisão. Tomara tarde demais, eu vou correr aqui porque o vento está soprando aí, irmão. E esse vento não é o vento de Deus, é o vento do frio. Olha para cá, para a gente orar por você. Segunda decisão, versículo 24. E clamando, disse... Olha só. E clamando, versículo 24, no original diz: e ele orou. E ele orou. O rico, antes do rico morrer, Luzia, o rico orava? Não. O rico não tinha tempo, anota isso aí. Não tinha tempo de ir para a célula. Não dá, pastor, hoje não dá. Hoje eu mandei para umas 20 pessoas. Pastor, hoje não dá. Eu contei lá na igreja, no domingo, que um irmão queria vir na célula, no culto que eu ia ministrar na quinta-feira. A irmã mandou: pastor, essa quinta não dá. Eu disse: por quê, irmã? Porque é lançamento do Planeta dos Macacos. É, irmão, no cinema. Tô falando pra você. Pastor, não entendi. Irmão, é o rico. Esse rico aqui, irmão, apesar da gente não ter a riqueza dele, não se vestir como ele, representa cada um de nós aqui, irmão. Esse rico aqui, amiga, representa cada um de nós. Por quê? Porque ele resolveu tomar a segunda decisão tarde demais. Ele resolveu orar no lugar errado, Luzia. Lucas 16. Passou a vida toda, nunca orou, nunca falou com Deus. Agora, irmão, isso aqui é lindo. Por quê? Porque ele diz assim, olha o que diz o texto. Meu pai, olha só. E clamando disse: Abraão. Peraí, não entendi, pastor. E clamando disse: Abraão. Se ele disse Abraão, ele está embaixo, ele consegue ver quem está em cima. Como é que ele sabe que é Abraão, irmão? Significa que ele era crente. Ele era rico, mas era crente. Não ia para o culto, mas era crente. Não ia na célula, mas era crente. Não obedecia, mas era da igreja. Ele frequentava, ele conhecia,
sabia quem era o pai Abraão, sabia que era o seio de Abraão. Aleluia. E ele disse: pai Abraão, ele conhecia os mandamentos, tem misericórdia de mim e manda, versículo 24, tá na Bíblia aberta aí? Manda que quem? Lázaro. Faça o quê? Irmão, olha que lindo isso aqui, Pedro. Passava por Lázaro todo dia. Ai, meu Deus. Tira esse mendigo daí. Irmão. Todo dia. Manda meu segurança tirar esse mendigo daí. Fala o seguinte, pega o que sobrou das migalhas e dá para ele comer. Irmãos, a comida que não era dada para os cachorros era dada para Lázaro. Agora no céu, manda. E olha aqui, ó. Isso que eu gosto da Bíblia e da língua portuguesa. O texto não está dizendo, por favor, pede. Não. É prepotente até no inferno, irmã. Ele está no inferno, em tormento, e ele está achando que ainda está aqui. Olha o que ele diz para Abraão: manda aí, ó. Manda. Olha o que está o texto. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Irmãos, a vida inteira ele nunca precisou de Lázaro. Mas agora no inferno, a Bíblia diz que ele pede para o pai Abraão. Agora ele precisa de Lázaro. Isso aqui é lindo, isso aqui, que já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Ó que interessante. Pessoas que nunca precisaram de você. Vou dizer de novo, pessoas que nunca precisaram de você, Deus faz isso, irmão, Deus inverte. Pessoas que nunca precisaram, uma hora vai precisar de você. E foi o que Deus fez. Lázaro, molhe a ponta do dedo e refresque a língua, porque, olha o que diz o texto: eu estou atormentado nessa chama. Então vamos lá aqui para a gente encerrar. No inferno, ele resolveu fazer o que não funciona no inferno: oração. Por quê? Isaías 55:6. A Bíblia diz que nós temos que orar enquanto há tempo. Grava isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Irmão, se eu fosse falar de oração aqui, irmão, a maior chave, minha irmã, para abrir qualquer porta é a oração. Irmão, eu li num livro esses dias, e o pregador de 1880 e alguma coisa, ele deixou escrito que quem ora não tem medo de nada. Não, isso aí eu aprendi. Irmão, quem ora não tem medo de nada. Eu vou te provar. Estava assistindo lá, a senhora falou de Rio Grande do Sul. Eu comecei a assistir na internet vários vídeos de Rio Grande do Sul no YouTube. Parei num vídeo. Nesse vídeo, uma senhorinha e um senhorzinho. Alguém está filmando com um celular, uma filmagem, como é que chama quando não é profissional? Amadora, e jogou na internet. Os dois eram crentes. Aí o cara começou a entrevistar eles dois lá no Rio Grande do Sul. Começou a entrevistar e falou: cadê a casinha da senhora? Ela falou: minha casinha é essa daqui. Aí ele olhou: essa daqui? Aí ele viu que a chuva levou essa, levou aquela, levou a de cá. E falou: meu Deus, mas como é a casa da senhora? A chuva não passou. Aí mostrou, dá pra ver o rastro, que veio lá de cima, os troncos de árvore levando tudo, gado levando tudo. Irmão, isso é Deus. Ela falou que ela e o marido dela dobraram os joelhos e começaram a clamar. Irmãos, você vê o rastro, a chuva, você vê o rastro aqui, ó. A casa dela era aqui. O rastro fez isso aqui, ó. Quando chegou aqui, fez isso. Ninguém sabe explicar, irmão. A gente que conhece Deus sabe. É o poder da oração, irmão. Vou dizer de novo. É o poder da oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Coríntios diz: orai com clamores. Agora deixa eu perguntar uma coisa aqui, irmão. Aonde está, Daniel? O maior grupo de oração do mundo. Isso aqui eu aprendi há 5 anos atrás. Vai dizer lá na igreja do Pong Exu. Outro vai dizer lá na igreja da Deus e Amor, a sede mundial. Lá tem gente orando, não tem? Tem, lá tem muita gente. O maior grupo de oração do mundo, Miriam, onde está? No inferno. Irmão. A Bíblia diz aqui, irmão, que o maior grupo de oração do mundo está no inferno. Todo mundo que morre sem Deus, quando chega no inferno, ele resolve fazer o que o rico está fazendo: clamar. Tá todo mundo, irmão, quem está no inferno agora nesse momento, presta atenção aqui. O rico que está no inferno, Doni,
A última coisa que ele está preocupado é com a BMW que ele deixou aqui, irmão. Irmão. A última coisa, irmão, quem morre sem Deus, a gente, eu vou dizer aqui, ó, é um privilégio. Irmão, você não tem noção. Tá aqui nesse frio, passa o vento soprando, essa hora da noite. Isso aqui é um privilégio para nós, irmão. Eu disse no começo, agora há pouco, que o rico representava nós. Só que o Lázaro também representa as nossas vidas, irmão. Isso aqui é um privilégio para nós estarmos aqui, porque enquanto estamos aqui, irmão, se acontecer qualquer coisa com cada um de nós aqui, ou se acontecer agora o arrebatamento, Luzia, eu tenho certeza, e nós temos certeza, que nós não vamos passar o que o rico está passando. Nós não vamos enxergar Lázaro de baixo para cima. Olha o que diz o texto. Terceiro, versículo, aqui, no mesmo versículo, ó. E clamando disse: Abraão, meu pai. Olha o que ele disse: Abraão, meu pai. Para chamar de pai Abraão é porque ele também era um israelita. Então a terceira decisão que ele tomou, Pedro, reconheceu a autoridade espiritual de Abraão. Olha só, terceira decisão tomada tarde demais. Ele reconheceu a autoridade espiritual de Abraão, porque ele só conhecia Abraão de ouvir falar. Mas agora no inferno, ele reconhece que Abraão é um líder. Quando ele chama de pai no Antigo Testamento, ele está reconhecendo, Miriam, Márcia, que Abraão, para ele, é uma autoridade espiritual. Grave isso. Ele está respeitando. O rico nunca respeitou ninguém com autoridade espiritual sobre ele, porque a maior autoridade espiritual para quem é rico é simples, é mamão. É o dinheiro, irmão. Você que trabalha com gente milionária, irmãos, o rico, para ele, o milionário, o Deus dele, Daniel, é o dinheiro, irmão. Para ele o que importa é o dinheiro e mais nada. Então esse homem aqui reconhece, tarde demais, agora não serve mais, que Abraão era um tipo de Deus no Antigo Testamento e era uma autoridade espiritual. Quando eu digo isso, irmãos, presta atenção aqui, ó. Em Números capítulo 12, depois você lê em casa, em Números capítulo 20, você já ouviu falar de Miriam e Arão. Miriam e Arão insurgiram contra a autoridade de Moisés. Se levantaram contra Moisés. Aconteceu algumas coisas. Primeiro, Deus ficou irado. Segundo, a nuvem se afastou da tenda. Presta atenção. A nuvem que protegia Israel. Quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés. E o que que eles fazem se levantando contra Moisés? Eles falaram assim: por que Deus, Arão, só fala com Moisés e não fala comigo? Irmão, isso é um crime hediondo na Bíblia. Miriam e Arão fizeram uma reunião, Natália. Por que Deus fala com Moisés e não fala comigo? Terceira coisa, imediatamente, Números 12. Miriam ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque se levantou contra a autoridade espiritual que estava sobre a vida de Moisés. Aí me perguntaram esses dias, Doni, pastor, o texto é claro, que Miriam ficou e Arão não. Miriam, vou dizer de novo, quando eu me levanto, irmão, contra alguém que Deus levantou, quando eu não reconheço a autoridade espiritual sobre a vida, Miriam, de quem Deus levantou, é por isso que eu tomo muito cuidado e quando estou discipulando, ensino, falo para minha esposa e para Maria, cuidado com o nome de quem a gente coloca na boca, irmão. A gente toma muito cuidado quando a gente vê pela internet, que nem agora, a modinha é a bola de neve pra lá, tá todo mundo, não sei se você, quem tem internet, deve ter visto algum vídeo, a bola de neve tá em crise, a bola de neve tem, o que tá acontecendo? Eu vejo todo mundo lá e falando mal, pastor Guina, apóstolo, irmão, cuidado, você não sabe o que aconteceu, irmão. É um perigo, irmão, você quer ver você ficar doente? Eu conheço crente doente na igreja, porque ele congrega na igreja e longe do pastor ele só é rodinha, é motim, é falando da igreja, é tocando na unção do pastor. Aprende uma coisa, irmão, eu ensino para qualquer um aqui. Não vai com a cara do pastor Ezequias, não vai com a cara do Edir Macedo, não vai com a cara do Valdomiro Santiago, sai de lá. Não toca, irmão, não usa a tua língua para mexer, porque uma coisa eu sempre ensino, ó, aqui ó. Uma coisa é eu falar do Daniel, e a outra coisa? Falar do homem de Deus, que é o Daniel.
Uma coisa é eu falar do Pedro e outra coisa é eu tocar na unção de Deus, no chamado do Pedro. Irmãos, eu posso falar que a Márcia é isso, que eu não gosto do cabelo do Doni, que eu não gosto do jeito da Miriam, que eu não gosto do jeito da mãe da Isabela, eu não gosto do óculos. Isso eu posso. Eu não posso tocar na unção, isso é um perigo. Cuidado, irmão. Eu não posso tocar na unção. Eu não sou juiz para julgar. O Pedro hoje não cantou na unção. Quem sou eu, irmão? Eu não tenho termômetro. Hoje a Miriam não tá, a Miriam tá na carne. Hoje o fulano de tal tá pregando sem graça, sem unção. Não, irmão, não tem um termômetro espiritual. Então cuidado para não acontecer o que está acontecendo com o rico. O rico no inferno tomou a terceira decisão, tarde demais. Reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés e aqui de Abraão. Aí vamos terminar, só vamos encerrar aqui. Carol, segura aí. Ela no show tava ventando e tu foi. Eu tô brincando. Aqui, ó. Aqui, irmão. Presta atenção aqui, ó. Ela sabe que eu tô brincando com ela. Olha pra cá. Olha aqui, irmão. Presta atenção aqui. Olha o que diz o texto. Eu acabei de dizer, você não falou, irmão. Miriam ficou leprosa. E Arão? Não. Números 20. Pega aqui, ó, que é de graça, irmão. Porque eu também questionei a Deus. Eu falei, Arão foi quem estava com Miriam. Porque existe um pecado muito grave. Você assaltou, não foi? Aí você vem me vender. Pega aqui. Você me vendeu. Eu sei que não tem documento, sei que é roubado. Comprei. A polícia chega. Vai os dois presos. Hã? Vai os dois. Vai os dois. Não, senhor, não, eu tô comprando... Não tem. Lá você resolve com o delegado. Agora vamos pro mundo espiritual. Arão e Miriam tá aqui falando mal de Moisés. A nuvem, que era de fogo, sai. Porque a nuvem era proteção. E Deus envia a lepra. A lepra sai da nuvem e pega quem? Por que não pega Arão? Porque Arão era sacerdote. Arão usava um peitoral, chama peitoral do juízo, com 12 pedras. Isso é forte, porque nem enquanto ele usa o peitoral, nem Deus podia matar Arão. Nem Deus. O peitoral foi feito para isso. Então, oi? Para proteção. Então, enquanto ele está com o peitoral, Deus não pode tocar. Passou 20 anos. No dia da morte de Arão, quando Arão subiu o monte, a maior desonra, Miriam, para um sacerdote, era não ser enterrado com a estola sacerdotal. Números 20, versículo 22 e 27, depois você lê. Olha o que aconteceu? Quando Arão pensou, tá tudo bem, Arão, porque é assim que acontece, Doni. Carol, Deus já esqueceu, deixou para lá. Não, irmão, 3 coisas não voltam. Uma delas é o que sai da minha boca. Toda palavra que sai da minha boca. Por isso que eu repreendo direto. Repreendo um por um dos irmãos que eu discipulo. Eu sou pobre. É brincadeira. Não tem brincadeira. Você é pobre, sei lá, já determinou. Acabou, não tem mais volta. Não existe brincadeira, Pedro. Tá doente? Eu tô com doença. Eu tô com não sei o quê. Não brinca com essas coisas. Porque o que sai da nossa boca, você não tem noção do poder que tem. Tanto pro mal, quanto para o bem, irmão. Aquilo que eu peço, aquilo que eu trago à existência. Aquilo que eu declaro sobre a minha vida. Então, se você acordar de manhã, Donizete, já declarando, hoje meu dia tá ruim. Donizete, como é que tá aí? Hoje tá ruim. Ô Miriam, hoje tá essa desgraça aqui, o patrão. Vai ser uma desgraça, irmão. O que você abrir a sua boca para determinar o que vai acontecer. Irmãos, eu levanto todo dia, isso eu já aprendi com Deus. O Espírito Santo me levanta todo dia. E eu pego essa aqui, antes de trabalhar, e eu já declaro. Hoje vai ser uma bênção lá no trabalho dela. Vai ter pouco... Eu declaro, vai ter pouco serviço. Já não vou falar isso não. Oxe, e se tiver muito serviço, eu declaro assim, o Senhor vai dar graça para ela, já vou falando assim. Na hora que eu sair, eu já declaro, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Irmão, quem tem o poder para declarar como vai ser o seu dia, não é o diabo, é você, através da palavra profética. Por isso a Bíblia diz, pedi e vos será concedido. É o que sai da minha boca. Então, irmãos, quem vai viver o melhor de Deus, vai depender de você. Daquilo que você declarar. Arão pensou que Deus esqueceu. Passou 20 anos. Quando ele subiu o monte, olha o que Deus disse. Ei, sacerdote, tira a estola sacerdotal de Arão e passa para Eleazar, seu filho. Quando tiraram a estola, a Bíblia diz, e Arão morreu. Porque Deus só estava esperando isso aqui, irmão. Quando ele morreu. Sabe o que significa, irmão? Que existem coisas que a gente comete, decisão, Luzia, que a gente comete, que a gente pensa, aconteceu comigo, irmão, quando eu era novo, não aconteceu nada. Quando eu tinha 16, 17 anos, irmão, pecava, ficava esperando.
Se ia morrer, eu ficava assim. Ah, o anjo não matou? Aí ia pra igreja. Cantava, tocava, uma semana, duas. Aconteceu nada, os irmãos estão tudo na glória. Aí falava, tá, pecava de novo. Irmão. E ficava. Aí sabe o que acontece? A gente acostuma, acomoda. Irmão. Pensando, Deus não viu. Aí nós começamos a usar os versículos, porque a gente é assim. A gente começa a usar a Bíblia a nosso favor. Aí a gente usa. É a graça. É a graça. Aí sabe o que? Não, sabe o que eu aprendi? Todo adúltero, todo homem que cai, que erra, ele cai usando a Bíblia para se escorar. Sabe quem ele usa? Davi. Mas Davi adulterou e é homem segundo o coração de Deus? Eu ouço isso. Só que aqui, ó, ele adulterou, né? É segundo o coração de Deus. Você não sabe depois que ele adulterou, irmão? O que Davi passou? Você não queira passar o que Davi passou, irmão. Você vê o seu próprio filho, Doni. O seu próprio filho apontar para o pai e dizer, sai, rapa, o trono é meu. Davi podia ter matado, mas como era filho, Davi preferiu fugir. Davi vê o próprio irmão pegar a irmã e ele chegar e ele estrupar a irmã. O próprio irmão. Irmão, você não tem noção do que Davi passou. Então, irmãos, as pessoas querem... E outra que Deus me disse isso hoje. Salmo 51. Davi adulterou, pecou. Quando Davi cai, ele é o único na Bíblia, é o único, Doni. A primeira coisa que Davi faz quando ele erra? Sim, mas o que ele faz? A primeira coisa? Não, ele não pode rasgar a roupa, ele não é sacerdote. Só pra você entender. A Bíblia diz, e correndo Davi para o templo, ele quebra o primeiro protocolo, que ele não é sacerdote. Ele entra no Santo dos Santos, poderia ter morrido fulminado. Mas qual é a maior prova, Natália, que Davi se arrependeu, Doni? É porque ele quebrou esse princípio, esse protocolo. Ele entra no Santo dos Santos, põe a cara no chão, não é de joelho não. Ele abre a mão direita, a mão esquerda, põe a cara no chão. E ele vai ficar quantos dias, alguém lembra? Não. 7 dias. Dizendo, tem misericórdia de mim. A gente peca, irmão. A gente peca, erra, vai lá, toma um guaraná, dobra o joelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Me perdoa. Pega o azeite, unge. E levanta, tô perdoado. Não, irmão. Ele ficou 7 dias, Pedro. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Depois você lê o Salmo 51. Olha o que ele está dizendo. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o que Davi está falando para Deus. Deus, não é culpa minha, eu nasci em pecado. Em pecado a minha mãe me concebeu. É por isso que eu caí, é por isso que eu pequei. Ele ficou, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele só parou no 7º dia, irmão. Não foi porque ele quis. É porque a Bíblia dizia, ouvindo por entre a recâmara do rei, que a criança tinha morrido. Ele só parou porque o filho que Betseba está no ventre, morreu. No ventre não, tinha nascido, desculpa. Tinha acabado de nascer. 7 dias, Deus recolhe. Por que Deus recolhe? Irmão, isso aqui é lindo, ó. Presta atenção aqui que nós vamos encerrar isso aqui. Peraí, porque quando alguém me falar para mim de adultério, ou casou de novo, ou não sei o que, eu falo, peraí, varão. Você crê em quem? Ele fala, Jesus. Jesus é filho de quem? Eu falo, não, a Bíblia diz que filho de Davi. Não, irmão. E o fariseu fala com uma voz grossa, Davi. Eu falo, Davi. Por que ele é filho de Davi? Não, porque o Davi era segundo o coração de Deus. Tá, a descendência de Jesus. Vai voltando ela pra mim aí. O irmão que não conhece a Bíblia não sabe, ele só vai lembrar de quem? Salomão. Salomão era filho de quem, irmão? E de quem? Com Betseba. Betseba era quem? A mulher que Davi adulterou, irmão. Opa, vamos voltar aqui na Bíblia. Irmão. Pastor, então Jesus é descendente de Salomão, que é filho da mulher que adulterou. Só que tem um segredo. Olha aqui sim, aqui que tá o segredo. Ele mata o marido da mulher, adultera, pede a misericórdia, a criança do ventre morre. A criança que é fruto de adultério não faz parte da descendência de Jesus, morre. Aí, irmão, aqui que começa tudo. Quando ela morre, o marido dela morreu? Se morreu, tá livre. Independente se foi você que matou. Tá livre? Tá, agora Davi casa com a mulher e a Bíblia diz, engravidando pela noite. Então, irmãos, Jesus, aí que está o segredo. A gente tem que tomar cuidado, Pedro, de julgar as pessoas sem saber o que ela falou com Deus hoje.
Porque todo mundo espalhou a notícia, Davi adúltero, só que o profeta Natan foi lá e disse, Davi, da semente de Betseba vai nascer aquele que é o descendente do Messias de Israel. Então, deixa eu só terminar aqui. Reconheceu a autoridade espiritual, grave isso, porque Arão morreu, Deus dá corda, Deus deu tempo, chega uma hora que Deus cobra. 4, versículo 24 mesmo, diz que ele pediu água para beber. Grava aí. Água, essa água aqui, irmão, não é água H2O, porque ele está no mundo espiritual. Não é água H2O. Isaías, abre alguém, 44, versículo 3, abre aí e leia em voz alta. Porque aqui nós estamos falando da dimensão espiritual, e aqui os valores são valores espirituais. A água tem vários significados, irmão, na teologia. Palavra, Espírito Santo. 44 quê? Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento. E torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então essa água aqui, irmão, é uma água espiritual. É a mesma água de João capítulo 4. Qual é a água de João capítulo 4? Não sei se a Mira lembra. A mulher está buscando água, eu já preguei aqui sobre isso. A mulher está buscando água no poço de Jacó. Aí Jesus disse para ela assim, que a água que ele tem para dar para ela, ela nunca mais saciaria sua sede, ela nunca mais teria sede. Por quê? Porque é uma água espiritual. Então aqui quando ele diz pediu água, é porque o tormento é tão grande que ele só queria, o texto no hebraico diz, no grego, um pouquinho de paz. Ele viveu a vida inteira. Quem é que tinha paz na terra? Lázaro ou o rico? O rico, irmão. Agora Lázaro tem paz no céu e o rico está sendo atormentado. E ele está pedindo um pouquinho da paz que Lázaro tem para ele. Quarta decisão que ele tomou tarde demais. Ele teve o privilégio na terra de ter o que Lázaro tinha, que era paz espiritual. E ele não quis. Para encerrar, versículo 27 e 28. Quinta decisão tomada tarde demais, E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha o que ele está falando. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quinta decisão que ele tomou tarde demais, a gente vai encerrar aqui, irmão. Preocupou-se com a vida espiritual dos seus irmãos. Sabe o que significa, Isabel? Na terra, ele nunca teve compaixão, nem misericórdia pelo próximo. Só que agora no inferno, ele quer virar pregador, quer virar evangelista. Irmão, no inferno aqui, irmão, ele quer virar missionário. Tarde demais, ele disse, envia alguém para que conte para os meus irmãos, que também são ricos, que existe um lugar de tormento. O texto diz que Deus deu a ele na terra, coisas e pessoas. Deu a ele coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. E ele trocou. Ele amou as coisas e usou as pessoas, irmão. É aí que está o segredo, irmão. Por isso que o mundo espiritual é invertido. Tudo que você semear aqui, uma hora você vai colher. Ele inverteu. Usou as pessoas e amou as coisas. Qual foi o maior pecado de Jonas, irmão? Não, também todo mundo fala que é. Não. E depois ele obedece. Ele vai a Nínive. O que ele faz lá em Nínive, Pedro? Ele prega, você sabe disso? João 4. Depois que ele prega, ele se senta numa bobureira. Aí o que Deus fala para ele? Que amanhã vai salvar Nínive. O que ele fica? Isso. Então o maior pecado na teologia de Jonas não é a rebeldia, é a falta de compaixão. Porque ele foi lá, ele pregou, só que ele não achou justo. O Senhor me enviou aqui, esse povo é ruim, esse povo é rebelde, esse povo não dá glória a Deus, esse povo não dá aleluia, nunca deu uma oferta. Só que o Senhor me trouxe aqui para pregar para esse povo e ele não aceitou. Então o maior pecado de Jonas é o mesmo pecado do rico, só que o rico agora está no inferno. E Jonas estava vivo. Jonas ainda teve a oportunidade de se arrepender. É a falta
de compaixão. Só que aqui, ó, decisão certa, tomada na hora errada, irmão. Pra gente orar aqui, fica de pé um pouquinho comigo. Decisão certa, tomada na hora errada. Só que a gente vai orar aqui, irmãos, porque tem algumas pessoas que o Espírito Santo falou comigo, que nós precisamos tomar algumas decisões.